Meus amigos, hora de falar sobre direito do trabalho. E hoje, especificamente, vamos falar sobre assédio moral no trabalho, uma prática abusiva que Brasil afora faz muitos empregados aí vítimas. Mas antes, quero mandar aqui um abraço para meu amigo Vandinho e sua equipe. Meus amigos, assédio moral no trabalho. Fala-se muito, muita gente é vítima, só que pouca gente sabe identificar quando está sendo vítima do assédio moral no trabalho. Veja, há vários tipos de assédio moral. Essa prática, ela pode ser uma conduta desferida contra o trabalhador de várias formas. Ora, mas vamos falar aqui apenas daquelas mais pontuais. Em primeiro lugar, nota-se muito aquela prática do assédio moral contra o empregado, praticado muitas vezes por um superior hierárquico. O próprio patrão, um inspetor, enfim, alguém que tem um cargo, é um imediato dele, um cargo de chefia, um cargo de coordenação, mas também o assédio moral pode ser praticado contra o trabalhador. Esse assédio moral pode ser praticado por um colega de trabalho. É o chamado assédio moral horizontal, no mesmo nível. Recentemente, foi julgado um caso muito interessante em um dos nossos tribunais. Um porteiro de uma empresa, essa pessoa não se sabe o motivo, mas ele andava ali com as calças, talvez até por falta de condições de comprar uma calça melhor. Essa calça estava um pouco folgada e ali mostrava talvez um pouco do seu corpo, uma parte inusitada do seu corpo. Os colegas de trabalho passaram a filmar, sem que o porteiro percebesse, as costas do porteiro, as nádegas do porteiro, e lançaram esses pequenos vídeos numa rede social. E aí começaram a fazer chacota. E isso ganhou todo esse caminho de multiplicação aí e repercussão das redes sociais. Pois bem, o porteiro, sentindo-se ofendido, sentindo-se humilhado, sentindo-se diminuído, um psicológico e sua honra extremamente abaladas, entrou com uma reclamação trabalhista. Contra quem? Contra o empregador, contra a empresa. Por quê? Porque se entende que nestes casos, quando um preposto da empresa ou quando colegas de trabalho da vítima, eles é que praticam assédio moral, se entende que o responsável no primeiro momento é a própria empresa, vamos dizer, a própria pessoa jurídica. Pois bem, nesta ação específica, a empresa foi condenada pela Justiça Trabalhista a pagar uma indenização de alguns milhares de reais em favor da vítima aí do assédio moral. Este é um caso bastante inusitado. Agora, no dia a dia, o assédio moral que mais se verifica, que mais se constata dentro de uma empresa, dentro do ambiente de trabalho, é aquele assédio moral praticado por um superior hierárquico contra um inferior hierárquico. É aquele assédio moral que visa, de fato, desestabilizar o trabalhador. Desestabilizar emocionalmente, tirar a segurança psicológica, a própria segurança profissional do trabalhador no dia a dia do trabalho. É aquele chefe, aquele patrão, aquele imediato, aquele inspetor, por exemplo, aquele coordenador de turno, sei lá, que simplesmente adquiriu ao longo da vida, no exercício desse pequeno microcosmo de poder, ele adquiriu esse prazer mórbido, onde ele lança a mão ali de todas as suas frustrações da vida, ele lança ali contra um colega de trabalho, contra um inferior hierárquico e começa ali então a infernizar a vida desse trabalhador. Tudo que um trabalhador até que já tem anos e anos de profissão e sabe muito bem fazer o seu mistério, tudo que ele faz, o inspetor, o imediato, coloca defeito. Começa a sabotar, começa a falar mal, começa a espalhar que a pessoa não é profissional, que a pessoa é isso e aquilo.
começa a trabalhar negativamente na própria autoestima pessoal e profissional, começa a destruir isso do trabalhador. Isso é assédio moral. O trabalhador passa, aquele trabalhador que em determinado momento da vida, por muito tempo, teve gosto por ir ao trabalho, passa a sofrer em ir ao trabalho, passa a ter, inclusive, e a manifestar, desenvolver doenças físicas e psicológicas, porque o ambiente do trabalho passa a ser hostil no seu cotidiano. Isso chama-se assédio moral no trabalho. O trabalhador tem que fazer prova dessa situação, todo tipo de prova. Prova testemunhal, prova documental, por exemplo, trocas de mensagens por aplicativos de mensagem, e-mails, prova audiovisual, prova testemunhal, como eu disse, enfim, tudo. E claro, também o trabalhador pode fazer prova por meio dos devidos relatórios médicos, laudos médicos e tudo mais, e processar a empresa. A empresa, se comprovado o assédio moral, os danos do assédio moral, é a empresa quem arcará com as devidas consequências. A empresa depois poderá entrar com ação de regresso na seara civil e cobrar esse prejuízo lá deste preposto que praticou esta conduta ilícita contra o trabalhador. De uma maneira geral, são aqui alguns apontamentos sobre assédio moral no trabalho, uma conduta grave que faz vítimas, incontáveis vítimas, Brasil afora. Neste mesmo momento, talvez você que esteja me assistindo está passando por uma situação sendo vítima de assédio moral ou conhece alguém que está sendo vítima disso. É uma conduta muito grave, tem acabado com a qualidade de vida de várias famílias, em alguns casos extremos, levado até que trabalhadores procurem a via extrema do autoextermínio. Nós vamos deixar chegar a esse ponto. Se você está passando por uma situação dessa, faça a prova e procure seus direitos.